todo ser vivo, a segunda vida dele vai ser, muitos não acreditando naquilo que ele estava falando, né? E ele dizendo que de si próprio haveria, Jesus vai relatar, as pessoas queriam viver sua própria vida e não ouviram. Olá, a paz de Cristo Jesus esteja contigo. Trago mais uma palavra do Senhor para a tua vida. Peço que você esteja com o seu ouvido atento e o seu coração aberto para que a palavra do Senhor possa adentrar e fazer morada em nome de Jesus. Queria falar um pouquinho sobre o alicerce com você nesta noite. Aonde está sendo alicerçado a tua fé? Aonde o teu coração está sendo construído? Eu quero trazer uma palavra de vida para você, para a glória do nome do nosso Senhor, que fica em Mateus capítulo 7, verso 24 em diante, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando eu era criança, eu conheci uma história, que eu creio que você vai se assemelhar com esta história, a história dos 3 porquinhos. Existia 3 porquinhos e eles estavam sujeitos a um lobo. Decidiram os 3 fazer uma casa para se proteger do ataque do lobo. O primeiro porquinho, ele vai decidir fazer uma casa de palha, porque ele não queria muito trabalho, o trabalho fadigaria ele, e ele decidiu fazer uma casa de palha até mesmo para não gastar muito dinheiro. E ali ele construiu aquela casa de palha. E o segundo, ele foi e construiu também, assim como o primeiro, uma casa de madeira, não queria muito trabalho, não queria se fadigar muito. E aí também construiu uma casa a qual não precisou de gastar muito tempo e nem muito dinheiro. Aí vem o terceiro porquinho, o porquinho sensato, um porquinho que pensava no futuro, que pensava no ataque daquele lobo. E ele foi e construiu uma casa de tijolo, uma casa com alicerce, com suas bases da forma que deveriam ser. Construiu ali uma casa com estrutura. E a história ensina que este lobo, quando veio na primeira casa, no primeiro porquinho que fez a de palha, ele assoprou e essa casa veio ao chão. E a história conta que esse primeiro porquinho correu para a casa do segundo porquinho e o lobo foi de encontro à casa do segundo porquinho e ali ele assoprou e a casa desabou, ela caiu porque não tinha alicerce. E a história ensina que esses 2 porquinhos, o primeiro e o segundo, correm para a terceira casa, para o terceiro porquinho, e eles entram dentro da casa do terceiro porquinho. E o lobo chega diante daquela casa, ele assopra, e a casa continua de pé, continua firme. O que eu quero dizer com esta história? Jesus, ele vai dizer, se a nossa fé estiver alicerçada sobre a palavra do Senhor, nós conseguiríamos vencer todas as batalhas. Poderia vir o vento, poderia vir a tempestade, poderia vir tudo aquilo que poderia ser uma adversidade para nós, mas nós continuaríamos de pé. Jesus, ele diz que aquele que ouvir a minha palavra, assim diz o Senhor, e não a praticar, ele vai ser condenado. Jesus, ele nos chama para praticar o Evangelho de Cristo,
que sejamos ouvintes e que sejamos também praticantes da palavra do Senhor, que a nossa fé venha ter um alicerce para que quando vier a doença, quando vier a falta de dinheiro, para quando vier a adversidade familiar, às vezes pode acontecer de alguém falecer, se a nossa fé não estiver alicerçada no Evangelho de Cristo, nós não vamos conseguir segurar a bronca. O Evangelho de Cristo ele vem a trazer vida para mim e que o Evangelho de Cristo venha a trazer vida para você. Em nome de Jesus, fica com esta palavra, edifique a tua casa, edifique este edifício que o Senhor te deu, edifique a sua fé na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Tenha uma segunda abençoada, que o Espírito Santo de Deus venha habitar no seu coração e que da sua boca venha fluir rios de água da vida e que as pessoas que estiverem à tua volta venham se agradar das tuas palavras, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja contigo. Amém?